Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? E hoje é um dos vídeos mais importantes aqui desse canal, onde eu vou fazer uma leitura com você e já peço a sua paciência, porque a gente vai ler a história da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, tá? Que logo depois se transformou na Igreja Presbiteriana Maranata, né? Houve ali um desvencilhamento, uma separação, uma ruptura, e você vai ficar sabendo exatamente o que diz o livro de Joel Brinco, para que você possa constatar o outro lado da moeda. Né? Você tem ouvido muito essa expressão, ó, existe o outro lado da moeda. Né? Que outro lado da moeda é esse, tá? Fica conosco até o final desse vídeo, porque você vai se surpreender com certeza. Olá, meus queridos, graça e paz, somos o podcast Pastor Júnior aqui que vos fala. Direto ao ponto, tá? Direto ao ponto, sem delongas, nós vamos aqui ler com você, tá? Um livro que dá base, tá? É um livro fundamental da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Peço sua paciência, porque a gente vai ler esse livro, tá? E vai ser fundamental para conhecermos a história dessa igreja, tá? Então, o livro é esse aqui, nós temos em PDF. Se vocês quiserem esse material, vocês podem entrar em contato conosco, que nós vamos fazer questão de transmitir para você, tá? O livro é de Joel Brinco, Ribeiro Brinco. Ele conta a história da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, 50 anos de história. Então ele vai falar sobre o que é a igreja, né, como surgiu a igreja, entre outras coisas. E o que nos chama a atenção nesse livro é exatamente a história da formação da Igreja Cristã Maranata. O que foi que houve? Como foi que a Igreja Cristã Maranata saiu da Igreja Presbiteriana de Vila Velha? Porque é importante a gente conhecer o outro lado da história. É porque nem sempre aquele lado da história que te contam é a verdade. Mas aqui nesse livro está registrado. Existe ata do que realmente aconteceu de fato lá na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Talvez você não tenha conhecimento disso, tá? O livro está à disposição para vocês. Qualquer coisa, entre em contato aqui, manda uma mensagem que a gente faz questão de disponibilizar para todos, tá? Por que intitulamos esse livro como uma verdade? Porque a Maranata ela tem a prerrogativa, né, o costume de processar. Quem falou mal dela, ela vai lá e processa. E até então nós não temos conhecimento de um processo jurídico para que não circulasse mais o conteúdo desse livro, tá? Razão pela qual nós resolvemos fazer esse conteúdo para você. Então vamos lá, queridos, sem mais delongas, direto ao ponto, nós vamos verificar aqui, ó. Tá aqui. Joel Brinco, Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Nós iremos ler só os pontos principais da parte que fala sobre a Igreja Cristã Maranata, tá? Deixar você ciente, porque essa parte aqui são 26 páginas. Peço sua paciência para você escutar, ver conosco o que foi que aconteceu naquele lugar. Vamos lá? 50 anos de história. A igreja de seu Abílio. Vamos lá. O senhor Abílio Gueiros, o senhor Abílio Gueiros era pessoa influente junto à sociedade vilhavelense, onde foi comerciante, proprietário de uma padaria situada no centro da cidade,
à distância de 200 metros do templo da congregação. A única padaria no local. Diariamente, a ela se dirigiam em busca de pão, biscoitos e outras guloseimas, sendo seu proprietário muito bem quisto na cidade, conhecido e respeitado por todos. Inaugurada a congregação, sendo ela frequentada pela família do seu Abílio, todos a ela se referiram como a igreja de seu Abílio. Não era a congregação presbiteriana, era a igreja do seu Abílio. E de fato, quando a congregação e depois, nos primeiros anos organizada a igreja, a família Gueiros era a mais proeminente na comunidade presbiteriana de Vila Velha. O pastor era filho do seu Abílio. O seu Abílio era presbítero da igreja, bem como o seu filho Gedeuti. Outro filho, Jabes, era diácono. Sua esposa, a senhora Sara, exercia cargos na SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, sendo quase sempre sua presidenta. O seu Abílio e sua esposa lecionavam na escola dominical. Gedeuti organizou uma UMP, União de Mocidade Presbiteriana, sendo o seu primeiro presidente. No púlpito, quando o pastor Gedaías não pregava seu irmão Gedeuti, ou alguém designado pela família Gueiros. De fato, a igreja parecia ser do seu Abílio, porque quem dominava a igreja era de quem? Era quem? A família Gueiros. E como o senhor Abílio dava as ordens na igreja, amparado por sua família, quando houve a primeira eleição para pastor em 1959, ninguém se dispôs a disputar o cargo com o reverendo Gedaías, filho do seu Abílio, pois, se viesse a ganhar, dificilmente ele teria condições para bem exercer seu pastorado, como veio a ocorrer anos depois. Mas isso é outra história. Vimos que o reverendo Gedaías pastoreou a igreja presbiteriana de Vila Velha do período de 1954 a 1959, na qualidade de pastor evangelista, e no final de 1959 renunciou ao pastorado efetivo após ter sido eleito para o período de 3 anos. A família Gueiros foi uma bênção na igreja presbiteriana de Vila Velha, onde seus membros exerceram liderança incontestes até 1965. Então ele está falando, desde a história da formação da igreja até 1965, a igreja presbiteriana, ou a igreja do seu Abílio, a família Gueiros, que lá se encontrava, estava tudo certo. Era uma bênção, tá? Vamos lá. O seu Abílio exerceu o presbiterato durante todo aquele tempo. Sua esposa, a senhora Sara, atuou ativamente na liderança da Sociedade Auxiliadora Feminina, além de ter sido por muitos anos professora do departamento infantil da escola dominical. Gedeuti Gueiros foi o organizador e o primeiro presidente da União da Mocidade, além de ter exercido o diaconato e depois o presbiterato. Na escola dominical, chegou a exercer a superintendência. Tá? Então ele foi diácono, ele foi presbítero e chegou a ser superintendente da escola bíblica dominical. Jabes Gueiros exerceu o diaconato. Nelly Rabelo Gueiros, esposa do reverendo Gedaías, foi supervisora da Liga Juvenil e regente do coral da igreja. Jurama Barro Gueiros, esposa de Gedeuti, chegou à presidência da SAF em 1963, sendo substituída no ano seguinte, em 1964, por Jerusa Gueiros Samu, filha do seu Abílio. Mas a paz terminou
no dia 28 de novembro de 1965. Antes dessa paz terminar, nós vemos que toda a família Gueiros estava distribuído nas funções ali, dominando toda a igreja de Vila Velha, né? Vamos lá. Mas a paz terminou em 1965, 28 de novembro. Vamos lá. Paciência, tá? 28 de novembro de 1965, eleição de pastor. Bom, era pastor da igreja o reverendo Milton Otton de Albuquerque Leitão. Seu mandato estava chegando ao fim e concorreram ao cargo o reverendo Gedaías Vitalino Gueiros, filho de Abelho Gueiros, que abandonaram o pastorado 6 anos antes, em 1959. E o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos, vindo de uma igreja do sul do estado, pouco conhecido, em Vila Velha. A igreja crescera com a chegada de novos membros vindo do romanismo ou transferidos de outra igreja. Com a proximidade da eleição para pastor, a igreja dividiu-se em sua preferência. Alguns, liderados e sugestionados pela família Gueiros, proclamavam a necessidade de se eleger o reverendo Gedaías, e outros, considerando talvez que ele, alguns anos antes, abandonara a igreja após acabar de ter sido eleito, preferiram o novo candidato, o reverendo Sebastião. A família Gueiros julgava ser muito improvável a eleição do reverendo Sebastião em desfavor do seu filho Gedaías, face à grande influência que sempre exercera na igreja desde os tempos da congregação. Afinal, todos ou quase todos conheciam o reverendo Gedaías e por isso deveriam apoiá-lo, elegendo-o pastor. O outro candidato, o reverendo Sebastião, era um ilustre desconhecido que pregara uma ou duas vezes na igreja em ocasiões passadas, sendo ele muito pretensioso em disputar a eleição com alguém da família Gueiros. A igreja estava dividida entre os partidários da família Gueiros, que desejavam a eleição do reverendo Gedaías, e os que não julgavam ser conveniente tal eleição. Tal situação faz recordar a igreja de Corinto, na época do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Estava a igreja dividida entre os simpatizantes dos Gueiros, os que desejavam as mudanças na direção da igreja, todos pressionados por Abílio e Gedeuti, esquecendo-se que a igreja não era propriedade de uma família, e sim de Cristo. A igreja de Vila Velha estava abrindo os olhos, dizendo, ó, aqui a sua família não é dona, não. Vamos lá. A pedra fundamental da igreja é Cristo, e não qualquer outra pessoa, como ensinava o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, de 1 a 10. Meu Deus. Vamos lá. Voltando aqui. Os que formam a igreja são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja não pode ser manipulada por quem quer que seja. Resultado, o reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos foi eleito pastor da igreja com 62 votos, tendo Gedaías tendo apenas 41 votos. Então, o modelo, né, administrativo da igreja de Vila Velha era um modelo congregacional, né? Acreditamos, né? Porque houve eleição para ver quem era o pastor. Enfim. Assim, o triênio 1966-1968 seria o reverendo Sebastião, o pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, eleito pela maioria dos membros da igreja. A eleição não apaziguou os ânimos da família Gueiros e dos seus seguidores. O cisma, aqui está a divisão, tá?
Ainda nos dias do Novo Testamento, surgiram divisões e partidas na igreja, como se vê em 1 Coríntios 1, 11, 12 e Apocalipse 2, 14 e 15. E isso nunca parou de ocorrer. Movimentos cismáticos de grande proporção ocorreram no seio da igreja, tais como a divisão ocorrida em 1054 d.C., que deu origem ao surgimento da igreja ortodoxa no século XVI com a Reforma Protestante. Também ocorreu no seio da igreja presbiteriana de Vila Velha, de onde surgiu aquela que veio a se intitular Igreja Cristã Maranata. Eis os fatos. Vamos lá. Eis os fatos. A família Gueiros, liderada por Gedeuti e seu pai Abílio, inconformada com a eleição do reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos para pastorear a igreja, tudo fez para anular a eleição junto ao PVTR, que é o Presbitério de Vitória. Então veja, não aceitou. Teve uma eleição e eles não aceitaram a eleição. Gedeuti e Abílio, tá? O seu pai. Influente junto àquele presbitério, conseguiu em parte seu intento, pois o presbitério acabou não aprovando a eleição do reverendo Sebastião para o pastorado da igreja, em virtude da inobservância de preceitos constitucionais indispensáveis. Ou seja, Gedeuti ali, ele foi, junto com o seu Abílio, conseguiu influenciar o presbitério de Vitória para que anulasse a eleição, né? Não conseguiu todo, mas em parte. Tais preceitos nunca foram satisfatoriamente explicados pelo presbitério. Olha, vocês inobservaram os preceitos constitucionais indispensáveis. E aí nunca explicou que preceitos foram esses. É aquele princípio que você utiliza para poder derrubar aquilo que você quer. Ninguém sabe por quê. Vamos lá. A anulação da eleição visou apenas dar uma satisfação à família Gueiros, que estava inconformada com o seu alijamento do controle da igreja, vendo seu desejo de poder ser atacado pela raiz. Desejo de poder da família Gueiros, de ser dona da igreja presbiteriana de Vila Velha. Mas, mesmo tendo conseguido anular a eleição do reverendo Sebastião, os Gueiros não conseguiram o seu intento de colocar o reverendo Gedaías no comando da igreja, pois o presbitério, atendendo à vontade da maioria dos membros, convidou o reverendo Sebastião para permanecer à frente do trabalho na qualidade de pastor evangelista em 3 de março de 1966, perante o conselho da igreja, e ele foi lá e assumiu o cargo. Em 21 de maio de 1966, reunido com as ausências de Gedeuti, Abílio e Alcário Simões, que eram contrários à permanência do reverendo Sebastião, e o conselho, inconformado por não ter conhecimento oficial das razões que levaram o presbitério a anular a eleição de pastor realizada em 28 de novembro do ano anterior, e querendo ter um pastor efetivo à frente da igreja, já que estava em condições de mantê-lo, enviou ofício ao presbitério pedindo que, em uma reunião extraordinária marcada para daí a 2 dias, lhe designasse pastor efetivo pelo período de 3 anos, tendo seu pedido atendido, sendo o reverendo Sebastião designado para o cargo até 23 de maio de 1969. Essa decisão praticamente foi um balde de água fria nos propósitos dos Gueiros. Dos 8 presbíteros que compunham o conselho, o pastor contava com o apoio de 5. Leôncio, vice-presidente do conselho, Aníbal Brinco, Wilson Barbosa, Amadeu de Oliveira Nascimento, Manuel Gomes Pereira. Faziam-lhe oposição os presbíteros Gedeuti Vitalino Gueiros, Abílio Teixeira Gueiros e Alcário Simões, que procuravam indispor o pastor com a igreja. Então, 2 da família Gueiros e mais um que procurava colocar o pastor
em disposição com a igreja. Ao final do ano de 1966, em reunião do conselho no dia 18 de dezembro, embora fosse contrário à permanência do reverendo Sebastião, Gedeuti elogia seu desempenho no pastorado da igreja, dizendo: confiar na sua equilibrada direção e evangelização, fazendo votos de sucesso no ano de 1967. Palavra de Gedeuti. Tais votos nunca foram marcados pela sinceridade. Falso, né? Falsidade, né? Se não foi marcado pela sinceridade, falsidade. Pois a grande oposição do pastor Sebastião começou exatamente no início daquele ano de 1967, encabeçada por Gedeuti. Então, Gedeuti veio, fez um elogio e depois começou, na virada do ano, uma revolução, uma grande oposição ao pastor que ele tinha elogiado. Virou a chave, né? Virou a moeda, né? Elogiou, depois virou a moeda. Vamos lá. Em 1º de maio de 1965, foi organizada a congregação de Toca, no bairro de Cruz do Campo, tendo sido Itamar Médici designado responsável por ela. Em 1967, Alcari Simões foi designado pelo conselho para ficar à frente daquela congregação, tornando-se um verdadeiro ditador, comandado à distância por Gedeuti, não dando nenhuma satisfação de seus atos ao conselho da igreja, em especial ao reverendo Sebastião. Em 13 de maio de 1967, Alcari iniciou uma construção com ofertas voluntárias. Olha aí. Não estando a obra do templo vinculada à igreja presbiteriana de Vila Velha. Começou a vamos fazer aqui, ó, algo voluntário, e a igreja de Vila Velha não vai participar disso aqui, já querendo dar o bote, né? Vamos lá. Podendo vir a ser utilizado por qualquer igreja, em que lá poderia pregar qualquer pessoa, independente do conselho ou do reverendo Sebastião. Estava fazendo algo para ficar à deriva, né? Na verdade, assim, sem que o reverendo Sebastião, que era o pastor titular da igreja, pudesse intervir. Quem financiava a construção não eram ofertas voluntárias, e sim cheio de trigueiros. Como a família era de posses, ele mesmo começou a construir um local, né, para que não estivesse debaixo do governo de Sebastião, do reverendo Sebastião. Veja tudo meticulosamente planejado. Nessa oportunidade, Gedeuti, deixa eu voltar um pouco, e seu pai Abílio comandavam a rebelião no seio da igreja contra o reverendo Sebastião, chegando a exercer a má influência sobre quase metade dos membros. Tratavam de introduzir doutrinas alheias ao presbiterianismo, dando ênfase às revelações, às profecias, aos dons de língua, deturpando a mensagem bíblica. Então ele começou, é nessa época aqui que ele começa a ter as visões miraculosas, acho que a quinta medida, a quinta dimensão, olha, Deus começa a falar e fazendo uma revolução dentro da igreja. Fazendo uma revolução dentro da igreja. Tá? Felizmente, Gedeuti e seu pai já não lecionavam na escola bíblica dominical. Veja só, irmão. Essa frase é interessante. Felizmente, ele não ensinava na EBD. Por isso que hoje é tanta série, ele botou satélite, porque ele quer ensinar na EBD. E que ensine, né? O pastor presidente, tá tudo certo. E o professor, então, não dava oportunidade para eles e seus adeptos ministrarem pelo púlpito seus ensinamentos. Queria dar brecha, né? Para as heresias que seriam pregadas ali por Gedeutigueiros. Tentaram fazê-lo junto à congregação de Bairro da Glória, porém ali não conseguiram êxito. Ele estava atingido de todo canto, né? Porém, conseguiram sucesso na igreja de congregação de Cruz do Campo, com auxílio de Alcari Simões e Itamar Médici, que estavam à sua frente, onde inclusive chegaram a impedir o pastor reverendo, né, Sebastião de pregar, que era o pastor presidente, não pregava na congregação, porque esses presbíteros aí não permitiam.
Gedeuti, mancomunado com Alcari, ou Alcali, né? Violando a recomendação do conselho, utilizou um pastor de um movimento autodenominado de renovação carismática, chamado de Jonas José Marques, a realizar uma série de pregações na congregação de Cruz do Campo, que iniciando na sexta-feira e ia até a quarta-feira da semana seguinte. Então veja só. Gedeuti, ele autorizou esse pastor Jonas José. Jonas falou. Ó, o Jonas era de um movimento de renovação carismática. Jonas não era, até esse momento, da Igreja Cristã Maranata. Tá? Esse Jonas que está na boca do pastor Amadeu, que sempre fala, o Jonas, é esse Jonas aqui. Certo? Vamos lá, vamos seguir. No sábado daquela semana, ignorando que o tal pastor... Peraí. Então, o pastor Jonas estava empregado na congregação. O reverendo Sebastião foi à congregação com a finalidade de realizar um culto de evangelização na casa de pessoas interessadas no evangelho, como frequentemente fazia. Não pôde fazê-lo por causa das pregações carismáticas do pastor Jonas, financiada pelo pastor Gedeuti através de Calcari. No sábado seguinte, em um programa especial da Semana Santa, o reverendo Sebastião também não conseguiu pregar na congregação porque Alcari convidava um presbítero de outra igreja que havia sido disciplinado pelo conselho da igreja presbiteriana de Vila Velha. Ou seja, na verdade ele estava entupindo ali o púlpito, né? Para que o reverendo não tivesse espaço para pregar lá. Ele pegou um presbítero que tinha sido disciplinado pelo conselho e colocou ele para pregar naquele dia. É forte. Vamos lá. No terceiro sábado, o reverendo Sebastião pediu ao senhor Teodonilo Vieira, membro da congregação de Cruz do Campo, para providenciar a residência de uma pessoa interessada no evangelho, onde ele pudesse pregar. E o senhor Teodolino lhe respondeu que Gedeuti lhe dissera que o responsável pelos trabalhos naquela congregação era o presbítero Alcari, e que não haveria culto na casa de particular, e sim na congregação, pois precisavam buscar poder, e que o pastor que quisesse poderia ir à congregação como mero espectador. Inclusive o reverendo, né, Sebastião, que era pastor, reverendo, tinha que ir lá como espectador. Teodolino Vieira, que estava acompanhado por outro membro da congregação, o senhor Valentim Pinto da Vitória. Veja que tudo tem nome, tá, irmãos? Isso aqui fosse um relato histórico de tudo que aconteceu. Disse ao pastor que a doutrina pregada da igreja de congregação do campo era a busca pelo batismo com o Espírito Santo e dons espirituais de acordo com o movimento de renovação carismática. E que a liderança da congregação convidava pregador à revelia do conselho da igreja. Ou seja, fazia tudo sem o conselho da igreja ter conhecimento. Olha só, meu Deus, que exemplo, né? Que exemplo. Ao final, chamou o pastor de editor de bula papal e responsável por todos os problemas da igreja presbiteriana de Vila Velha, por ter vetado uma série de pregações de Jonas Marques na sede da igreja. Ó. Alcari, coordenador do trabalho da congregação Cruz do Campo, pediu ao reverendo Sebastião para que se afastasse da mesma, deixando-a em paz, pois não iria permitir intromissão de ninguém nos trabalhos. Depois disso, o reverendo Sebastião deixou de dar assistência pastoral àquela congregação, ficando ela definitivamente sob controle de Alcari e Gedeuti. Tá entendendo o que está acontecendo? O reverendo Sebastião levou ao conhecimento do presbitério os problemas existentes na congregação e da participação dos rebeldes no movimento de renovação espiritual, tendo o presbitério criado uma comissão especial formada pelos reverendos Francisco da Silva Neto, Welce, Guida e Rubens Duarte Albuquerque, e pelos presbíteros Jaime Cláudio Manuel do Passos Barros. Opa!
esse sogro de Jeduti, para analisarem o problema, sendo que o Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Velha foi convocado para uma reunião dia 4 de julho de 1967, no templo da primeira Igreja Presbiteriana de Vila Velha. O Conselho fez representar, naquela ocasião, pelos presbíteros Wilson Amadeu e Manuel Gomes Pereira, e ali ratificaram as declarações prestadas pelo reverendo Sebastião. Ocasião em que o pastor solicitou seu afastamento da presidência do conselho por 60 dias para evitar confrontação com os presbíteros dissidentes. Olha aqui, que homem ético, né? Para evitar uma confrontação com eles, vou ficar aqui 60 dias em separado, para que haja uma investigação, uma constatação da rebelião que está sendo causada por Alcari e Jeduti. Você sabia disso? Nunca. Registre que Manuel do Passos Barros, designado para compor a comissão especial do presbitério, para analisar os problemas que vinham ocorrendo na Igreja Presbiteriana de Vila Velha, embora fosse presbítero da primeira Igreja Presbiteriana de Vila Velha, era sogro de Jeduti. E como seu genro também estava envolvido com tal movimento de renovação espiritual. Jeduti e seu grupo enviaram ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Velha um abaixo-assinado, protestando sobre a convocação da reunião do dia 4 de julho de 1967, com a Comissão Especial do Presbitério, nos seguintes termos. E aí, está aqui a carta. Os abaixo-assinados membros da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, os presbíteros eleitos, desejamos expressar formal e enfaticamente nossa discordância pela maneira com que estamos sendo tratados, especialmente usando o nosso direito de protestar. Olha, irmãos, Jeduti usou o direito de protestar. Você que é pastor, faça uma carta dessa com baixo assinado, com o direito de protestar. Ele usou desse expediente. Então, se ele faz isso, você pode fazer, ou não? Eu acho que não. Mas, contra a resolução do presbitério em sua reunião extraordinária, que resolveu, sem motivo que se possa justificar, isto é, sem documento legal ou coisa semelhante, convocar o conselho sob a tutela ou assessoramento de membro desse conselho. Não podemos, senhor presidente, entender qual a finalidade e objetivo de tal convocação feita fora dos limites da jurisdição e ainda sem o necessário discernimento da matéria a ser tratada em meio à convocação do exercício pleno do presbitério. Ó, coisa linda. Estranhamos que, em tão longa vida desse conselho, só agora e de modo improvisado, fôssemos convocados para uma reunião em cuja agenda nada podemos informar, pois não temos conhecimento da existência de qualquer papel tramitado por essa competente via. Assim, afirmando que devemos levantar nosso protesto por qualquer resolução que venha praticar sob qualquer pretexto ou razão, especialmente por assuntos que não foram considerados preliminarmente por esse conselho ou que fira o preceito legal da Constituição da Igreja em seu artigo 63. Quem ensina aos neófitos nenhum documento subirá a qualquer concílio. Qualquer atitude assumida por infringência à nossa lei magna, reguladora de nosso comportamento, será por nós considerada nula pelo júri ex vi, o artigo 14, que diz: são nulas de pleno direito qualquer disposições que, no todo ou em parte, implícito ou expressamente, contrariem ou infringem ou ferirem a CI da Igreja Presbiteriana do Brasil, Vila Velha, 4 de julho de 1967. Assinado Jeduti Gueiros, Abílio Gueiros e Alcari Simões. Interessante nesse abaixo-assinado escrito por Jeduti e assinado por Abílio e Alcari é que eles se comportam como vítimas de um trama, como se eles fossem oprimidos e perseguidos pelos demais membros do conselho, ao invés de, como de fato acontecia, ser eles algozes do reverendo Sebastião, como o único que fora
ter vencido nas eleições para pastorear a igreja em detrimento de Jedaías Gueiros, membro do clã Gueiros. Ou seja, se vitimizou, né? Ah, olha só, por isso que a Maranata processa, né? Se colocando como vítima, ataca as instituições, ataca tudo. Pode olhar o IBD, você sabe disso. Ataca ex-membros, ataca ex-pastores, ataca membros, ataca pastores, ataca outras igrejas. Mas na hora chega na justiça, eu sou vítima. Ué, já tá já desde a origem, né? GDT, não satisfeito com o protesto super, juntou naquela oportunidade outro protesto pessoal. O cabo era bom de protestar. GDT Vitalino Greiros, abaixo-assinado com esse conselho, representante da igreja junto ao presbitério, no uso de sua atribuições constitucionais da igreja presbiteriana no Brasil, vem a respeito de protestar e denunciar o seguinte: olha, pastor, você tem alguma coisa contra? Faça isso que ele fez, mano. Faça uma carta. Você tem coragem? Tem nada. Vamos lá. O reverendo Sebastião Bittencourt dos Passos apresentou à comissão efetiva do presbitério de Vitória queixa contra os presbíteros da igreja de Vila Velha que, para maior esclarecimento, podemos dividir em duas partes. Primeira queixa contra os presbíteros, Abílio, Gedeti e Alcari, os cabeças da revolução. Queixa contra a suposta infiltração de movimento de renovação espiritual. O referido pastor não deu ciência ao conselho do encaminhamento desse papel, ficando ilegal qualquer reunião que venha tratar desse assunto, a presença do presbitério da comissão especial, sem o convite do nosso conselho, pois a CI do artigo 63 diz: nenhum documento subirá a qualquer conselho, senão por intermédio do inferior competente, salvo quando ele se recusar a encaminhá-lo. O artigo 19 do Código Disciplinar estabelece o seguinte: compete aos conselhos processar e julgar ordinariamente os membros oficiais da igreja. Não tendo maioria no conselho, implica na queixa, não tem como o ministro não poderá prevalecer o artigo 45 do CD. Nem o artigo 20 que diz: compete ao presbitério processar e julgar originariamente ministros do conselho. O artigo 81, a letra C da CI, usando como pretexto a referida reunião, está mal empregado à luz das razões acima impostas. E por esse motivo deixo de reconhecer a legalidade da reunião do conselho, pedindo que o referido protesto seja inserido na ata dessa sessão nos termos em que está redigida. Observação: requeiro em tempo que seja encaminhado ao presbitério cópia da presente protesto para a clareza firma o presente, assinado GDT Vitalino, terceira igreja, Gueiros, presbítero. Cabe era mão de protesto. Fez um coletivo, fez um individual. Ensina aí seus pastores, eles, ó, tiver insatisfeito, faça uma caça, proteste aqui. Bom, o presbitério, reunido no dia 14 de 1967, emitiu a seguinte resolução, que trata do envolvimento dos presbíteros, dito movimento de renovação espiritual. Considerando os acontecimentos relacionados com alguma igreja do presbitério decorrente da atividade desenvolvida por ministro do presbitério, que introduziram nessas comunidades pregadores da chamada renovação espiritual, considerando que um ministro presbitério colaborou com o programa radiofônico Hora de Deus, levantando entre os presbíteros oferta para a manutenção financeira do referido programa, que pertence por meio do movimento de renovação espiritual, ou qualquer o nome que se lhe dê, considerando que além da contribuição financeira que esse ministro deu ao trabalho em tela, tem oferecido também a sua colaboração ao mesmo programa como pregador, e de tal maneira que deixa a impressão a quantos ouve nesse horário que a igreja presbiteriana homologa seu trabalho, considerando que o caráter do trabalho a que nós estamos referindo, chamado de renovação espiritual, é realizado por pastores leigos, que na maioria tiveram que abandonar as igrejas evangélicas de origem para adotarem posição de tal movimento, considerando a infiltração desses obreiros pregadores em arraiais presbiterianos, constitui um grande perigo, pois uma vez que deram razão para a divisão das igrejas que pertenciam,
ou para serem excluídos delas, geraram sem dúvida o mesmo fenômeno aonde quer que aterrizarem. Considerando que um obreiro desse presbitério rejeitou os apelos do concílio no sentido de não participar do movimento em foco, da maneira como vinha sendo, isto é, pregando nos seus programas e convidando pastores da renovação espiritual para pregar nos púlpitos da igreja que pastoreia, considerando que o comportamento desse obreiro constitui um estímulo aos presbíteros, diáconos e membros da igreja, lhe sigam o exemplo. Considerando que compete ao presbitério cautelar, enquanto ainda é tempo, contra influências que põem em perigo a unidade, a paz, a ordem, a boa administração da comunidade cristã sobre a jurisdição, conforme se lê o Digesto Presbiteriano na página 1100, na verdade, página 188. Recomenda-se aos presbitérios que se acautelem contra as influências das seitas heréticas como pentecostalismo e sabatismo. O que aqui frisamos é o direito do presbitério agir contra o que julgar prejudicial nos limites de sua jurisdição. A Constituição da Igreja, em seu artigo 61, diz: os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina, e embora não exerçam a jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias de sua competência, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção, disciplinas superiores. O artigo 62, letra B, o presbitério exerce jurisdição sobre os ministros, sobre os conselhos de determinada região. Artigo 70, letra A, dar testemunho contra erros de doutrinas e práticas, determinar planos e medidas que contribuam para o progresso, paz e pureza da comunidade sob jurisdição. E resolve. Aí vai dizer o que aqui foi resolvido, né? Determinar os conselhos das igrejas que não convidem pregadores não presbiterianos ligados direto ou indiretamente aos movimentos de renovação espiritual, nem aceitem ofertas suas para pregarem nos púlpitos da igreja presbiteriana. Determinar que seus ministros, que sob nenhum pretexto convidem tais pregadores para qualquer trabalho, quaisquer trabalhos eclesiásticos nos limites do nosso conselho, nem aceite suas ofertas para realizar trabalho dessa natureza. Determinar que os seus ministros, sob nenhum pretexto, não participem como pregadores de trabalho ditos movimentos, quer seja nos púlpitos das igrejas, quer em trabalhos radiofônicos ou quaisquer outros. Determinar os conselhos que apliquem a seus oficiais e membros da comunidade o que acaba de ser exibido dos ministros pastores do nosso conselho. Declarar que os trabalhos fraternais ou ecumênicos que se queira realizar entre os vários grupos evangélicos nos limites do conselho não devem ser promovidos nem aceitos por pastores, oficiais de igreja e conselho, nem consulta prévia ao presbitério através de sua comissão executiva, sua possível homologação e inteira supervisão. Declarar que, em face da situação criada pela infiltração das influências dos chamados movimentos de renovação espiritual, mediante a presença de pregadores pertencentes a tais movimentos nos púlpitos de nossas igrejas, sobre a responsabilidade de ministros e alguns presbíteros do nosso conselho, nosso presbitério vem há mais de um mês se referindo às sessões extraordinárias e de tribunal, tratando desse assunto que muito mal tem causado a todos nós. Declarar que a não observância do que agora se determina constitui agravante de precedentes, arrogância, desobediência e não reconhecimento da falta. Todos os presbíteros do Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Velha tomaram conhecimento da decisão supra, inclusive os 3 presbíteros rebeldes, hein, que presidiram tal rebeldia, né? Alcari, Abílio e Gedeuti. Em 6 de outubro de 1967, o presbitério de Vitória, através da resolução,
faz considerações sobre as inquietações que continuavam a se verificar por meio do presbiteriano por influência do movimento de renovação espiritual, considerando que tais inquietações se verificavam por falta de orientação doutrinária, porque a doutrina do Espírito Santo, sendo o dever dos conselhos da testemunho contra erro de doutrina e prática, e promover e digerir obra de educação religiosa e evangélica na comunidade sob jurisdição. Vamos lá. GDT e seus acólitos continuaram pregando e praticando a doutrina nitidamente pentecostais sob a bandeira do movimento de renovação espiritual, aquartelados na congregação de cujo campo, suscitando apreensões quanto ao futuro da unidade, paz e harmonia da família presbiteriana, realizando reuniões onde se verificavam de modo claro os mesmos desvios doutrinários no que diz respeito à compreensão da doutrina do Espírito Santo, criando dificuldades e suscitando problemas nas igrejas, fomentando um movimento separatista, procurando aliciar elementos para suas hostes. Queridos, veja só um ponto aqui. Se GDT achava que estava numa corrente agora pentecostal e não estava concordando com a igreja presbiteriana, porque ele não saiu logo? Ele queria fazer isso aqui, ó. Ele queria, ó, começar a influenciar pessoas para tomar a igreja. Esse é o objetivo. Esse era a sina do poder. Você está entendendo? Isso é o que ele queria. Fomentando movimentos separatistas. Buscar aliciar membros para suas hostes. Então, ele aliciava membros para depois separar. E aí separar, saía com igreja, saía com membros, saía com tudo, né? Esperto, né? O presbitério de Vitória, reconhecendo que tais pessoas operaram no sentido de ocupar e retirar o patrimônio da igreja presbiteriana do Brasil, e que continuava infiltrado como membros da igreja presbiteriana, não acatando o governo presbiteriano, representado em seus concílios, recomendou às igrejas sob a jurisdição e aos demais presbitérios que se acautelassem contra a influência de seitas heréticas. Olha, GDT estava sendo chamado de herético, dizendo que a igreja cristã Maranata, que estava surgindo ali, era seita. Já naquela época, estou sem acreditar. Eu estou sem acreditar. Meu Deus. Vamos lá. Presbitério de Vila Velha, de Vitória, reconhecendo que as pessoas operavam no sentido de ocupar e retirar o patrimônio do presbitério do Brasil e que continuava infiltrado como membro da igreja presbiteriana, não acatando o governo presbiteriano representado por seus conselhos, recomendou às igrejas sob a sua jurisdição e aos demais membros do presbitério que se acautelasse contra a influência de seitas heréticas, assumindo posições seguras e definidas contra tais movimentos, exigindo das pessoas comprometidas com eles que se definam quanto à manifestação da sua fidelidade à doutrina e ao acatamento do governo e da disciplina adotada pela igreja, e determinando que oficiais e membros das igrejas comprometidos com os movimentos de renovação ou por eles influenciados não tivesse oportunidade para ensinar ou pregar nas igrejas. As igrejas que têm maior influência sofreram desse movimento foram de Vila Velha, Itacibá e Afronto Cláudio, ou seja, estava passando, irmãos, nas igrejas presbiterianas. E aí influenciando para cooptar membros, né? Em 29 de dezembro de 1967, analisando a situação da congregação de Cruz do Campo, que se tornaram o quartel-general de GDT e seus seguidores, a revelia da igreja, o conselho assim determinou. Considerando que foi criada apenas uma escola dominical funcionando 15 horas e que GDT e Aquari, conluiados com o superintendente Itamar Alfredo Médici, mudaram o horário da escola para as 8 horas. Aí, ó. A tal da escola dominical de 8 horas de manhã veio daqui já, ó. Dificultando a visita do pastor à mesma, transformaram aquele ponte da escola
dominical em congregação, com reuniões de culto, com quase todos os dias da semana, inclusive domingo a revelia do conselho da igreja. Ao culto todo dia aí de onde venha. Considerando que os presbíteros, membros que frequentavam aquela congregação, participavam do movimento de renovação espiritual e passaram a se intitular pelo meio evangélico de Igreja Cristã Presbiteriana. Considerando, já começou a revolução aí, né? Nós somos Igreja Cristã Presbiteriana. Considerando que levam pregadores pertencentes ao movimento de renovação espiritual, a congregação, sem permissão do conselho, em desobediência às recomendações do conselho do presbitério. Considerando que o reverendo Milton Otton Albuquerque Leitão foi afastado do ministério preventivamente por causa do movimento de renovação espiritual, mostrando-se todavia desobediente e estando a exercer influência naquela congregação. Considerando ser público e notório a deliberação daqueles irmãos que organizarem naquele bairro uma igreja cismática com o nome Igreja Cristã Presbiteriana, este conselho resolve suprimir a igreja dominical do bairro de Cruz do Campo, vulgarmente chamado de Escola Dominical da Toca. A Sociedade Auxiliadora Feminina, em 29 de dezembro de 1967, informa o Conselho está passando por uma série de crises decorrendo da má influência e posterior abandono das irmãs que passaram as hostes do movimento de renovação espiritual. Ou seja, onde tinha uma pessoa gueiros, estava abandonando as funções para estar dentro desse movimento de renovação espiritual. E assim surgiu a Igreja Presbiteriana, a Igreja Cristã Presbiteriana, fundada e administrada por Geudeti Vitalino Teixeira Gueiros, que liderou a divisão na Igreja Presbiteriana de Vila Velha e arregimentou seguidores em outras igrejas. De presbiteriana, a nova igreja nada tinha, mas o nome presbiteriano servia de chamariz na arregimentação de novos membros para a nova denominação. Interessante. Quando a igreja aqui em outro estado colocou o nome Igreja Cristã Presbiteriana Maranata, não, Igreja Cristã Maranata Missionária, eles foram lá para processar porque estava tomando parte do nome deles. E aqui, Igreja Cristã Presbiteriana, podia, para poder regimentar, né? Mais tarde, já consolidada, Geudeti trocou o nome da igreja para a Igreja Cristã Maranata, nome que até hoje é por ela ostentado. A nova igreja precisava dos préstimos de um pastor para organizá-la, e Geudeti, para isso, se serviu do reverendo Milton Orton de Albuquerque Leitão, que havia sido excluído da igreja presbiteriana e necessitava de um porto seguro onde se estabelecer. Só que este porto seguro não foi tão seguro. Assim, pois, logo, Milton Leitão foi dispensado por Geudeti e procurou refúgio novamente na igreja presbiteriana, arrependido de ter seguido Geudeti no movimento cismático. Explicando aqui, tá? Geudeti precisava de um pastor, de um reverendo, para tomar a frente da igreja, porque ele não era, ele era presbítero. E aí ele colocou o reverendo Milton, aliciou, trouxe. O reverendo Milton estava disciplinado por causa dessa questão de movimento carismático. Geudeti colocou ele na frente, depois que formou a igreja tudo certinho, pé na bunda. E depois esse Milton volta, arrependido de ter seguido o Geudeti. Quase metade dos membros da igreja presbiteriana de Vila Velha seguiram o Geudeti. Cadê a história dos 12? Ah, porque 12 homens começaram... 12? Seguiram o Geudeti, sendo excluído do rol de membro da igreja por terem assinado a ata de organização da igreja presbiteriana Cruz do Campo, conforme informação do senhor João Fausto de Souza e Carmen Sebaini Ribeiro, ambos membros fundadores da mesma e testemunho do pastor Milton Leitão. Está aqui o rol dos membros que saíram da igreja presbiteriana de Vila Velha. Emílio Rocha, José Joaquim, Alcari, João Fausto, Abílio, Mauro, Geudeti Gueiros, Itamar, Alfredo, João Pessoa, Moacir Cipreste,
Será que é o pai do Diniz Preste? Não sei. Nilton Rodrigues, Teodolino Vieira, Valentim Pinto, Vanderlei Simões Filho, Aziel, Rafael, Leôncio, Efigênia, tá o nome completo, tá? Pra você que tá aqui. Juramas Barros, Jerusa Gueiros, hein? Jerusa Gueiros, Maria Souza, Raimunda Maiara, Sara Vitalinos, Carmen Sabaene, Arlete, Valdira, Edna, Ana Marinho, Júlia Marinho, Nilda Rodrigues, Luiz Gonzaga, Miguel, Oséias, Paulo, e assim vai. E assim vai, tá? Ao total são 71. Com os pais seguiram seus filhos, aí dá o nome dos filhos. 71 mais 11 dá 82 pessoas. Para 12. É. Muitos dos que abandonaram a igreja presbiteriana para seguir a igreja de Euti alardearam que a igreja presbiteriana ia fechar suas portas, porque metade dos seus membros estava saindo para a igreja cristã presbiteriana. Inclusive, os mais importantes, os mais ricos, e com isso a igreja presbiteriana não teriam condições de subsistir. Rapaz, que prática! É assim que eles fazem. Quando a gente saiu da igreja que chama Maranata, sozinhos, né? Não aliciamos absolutamente ninguém. Não fomos atrás de absolutamente ninguém. E até hoje não chamam absolutamente ninguém. Aí a igreja começou a crescer e aí disseram assim: vai passar 2 meses e vai acabar. É a mesma prática, ó. Ó, vai acabar porque os mais ricos estão com a gente, os mais poderosos estão conosco. Povo soberbo, mano. Pelo amor de Deus. Luiz Gonzaga de Almeida, em uma reunião de domingo, estava vindo da nova igreja de bicicleta e, ao passar em frente à igreja presbiteriana por causa da chuva que começara a cair, procurou abrigo na marquise da igreja. E assim se expressou comigo: tenho fé em Deus que nunca mais hei de voltar para essa igreja, com a igreja presbiteriana. O tempo passou e num belo dia de domingo, estava eu a lecionar na escola dominical quando vi Luiz Gonzaga entrar no templo para assistir à escola. E nela foi permanecendo até o final da lição. Ao término da escola, cumprimentei-o e dei-lhe boas-vindas. Nunca relembrei com ele suas palavras de não mais retornar à igreja presbiteriana. Ele voltou a ser membro da igreja, tendo pedido sua reintegração após 3 anos de seu retorno, no qual foi atendido e permanecendo até o dia que veio a falecer, tendo seu corpo sido velado no templo da igreja. Eu agora posso dizer, graças a Deus, o Luiz Gonzaga voltou. Muitos outros voltaram, até o braço direito de Gedeuti, no movimento separatista. Foi Alcari Simões, ao final, se desentendeu com Gedeuti. E anos depois voltou a frequentar a igreja presbiteriana até o seu falecimento, há poucos anos. O cabo braço direito da revolução, Gedeuti aqui, ó, toco. O pastor, reverendo Milton montou a igreja, ele toco, porque queria ser dono, meu irmão. Que início, hein? Outro que veio para a igreja presbiteriana de Vila Velha foi o senhor Delson Azevedo Vieira, no dia 21/3/70, ocasião que expôs ao conselho razões pelas quais estava deixando a igreja cristã presbiteriana e hoje cristã Maranata. Relatou que os métodos e bases doutrinárias daquela igreja não eram aqueles que foram anunciados quando o surgimento daquela denominação, não concordando com as diretrizes que ali estavam sendo observadas. Após o cisma, depois da divisão, com a saída do pessoal ligado a Gedeuti para formar a igreja denominada Maranata, a paz voltou a reinar na igreja presbiteriana de Vila Velha, em 28/4/1968. Foram eleitos presbíteros Rui Carlos, Joel Ribeiro Brinco, Ailton Gomes Pereira, em substituição àqueles que abandonaram a igreja para constituir a igreja cristã presbiteriana, sendo ordenados em 2 de junho de 68. Como vimos, a razão pelo meio da igreja presbiteriana de Vila Velha se dividirem
entre partidários da família Gueiros e contrários àquela família, foi a eleição do reverendo Sebastião no lugar de Jedaías para pastorear a igreja. Jedaías, como não podia deixar de ser, passou para a igreja cristã presbiteriana, organizada por seu irmão. Porém, por lá não ficou por muito tempo. Não acredito. Até o irmão de Gedeti não ficou. Alcari não ficou. Jedaías não ficou. O Milton, que veio como reverendo para que a igreja, não ficou. Quem ficou? Quem? Eita. Meu Deus, Jedaías, como poder deixar de ser? Bacharel em Direito, fez concurso de juiz de direito em 1987. Era juiz de menores em Vitória, quando o povo de Capixaba, através da reportagem do jornal A Gazeta, dia 25 de julho, sábado, tomou conhecimento de que ele fora preso. Eita, Jedaías preso? Misericórdia. Se tornou juiz e foi preso. Às 4 horas e 50 minutos da manhã do dia 24, numa operação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal do Paraná, realizada na cidade de Medianeira, 50 quilômetros da divisa do Brasil com o Paraguai, conduzido 500 mil cruzados de mercadorias contrabandeadas sendo autuado em flagrante. Mercadoria contrabandeada, Receita Federal, isso me lembra uma prática aí, hein? Me parece que tem coisas que são semelhantes, contrabando, né? Compra de material sem nota. Vamos lá. Dirigia um automóvel Export de placa fria, meu Deus, do Espírito Santo, como se estivesse a serviço do Poder Judiciário. Olha, é juiz, hein? E em sua companhia estava o advogado e 2 mulheres que foram recolhidas no Departamento de Polícia Federal do Foz do Iguaçu, no Paraná. Os agentes federais e os fiscais da Receita Federal informaram ter iniciado a operação às 22 horas do dia 23, quinta-feira, na rodovia BR-277, que liga o Brasil ao Paraguai, conhecida como Rota dos Contrabandos. E na madrugada de 24, sexta-feira, o Export, guiado pelo magistrado, foi obrigado a parar no posto de Medianeira. Aberto o porta-malas, entre as bagagens estava o contrabando. 3 aparelhos de videocassete, uma filmadora, relógio, fita de vídeo virgens, gravadas, além de bebidas, tendo objetos apreendidos. Bebida? O quê? O juiz e advogado das mulheres foram conduzidos à delegacia fazendária da Polícia Federal, autuado em flagrante. As 2 mulheres conseguiram comprovar que nada tinham com o caso, foram liberados, porém o juiz e o advogado ficaram detidos. À tarde, depois de comprovar que era juiz, Jedaías foi colocado em liberdade, baseado no artigo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Um agente da Polícia Federal contou que o Export marrom escuro dirigido pelo juiz estava com placas frias, ambos do Espírito Santo. Todo contrabando apreendido havia sido adquirido na cidade de Puerto, hoje Cidade del Este, no Paraguai, na divisa com o Brasil. O advogado, que com ele viajava em Vitória, continuou preso e foi à disposição da Justiça do Paraná. Não é juiz, levou uma tromba aqui, né? Julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Jedaías foi afastado da magistratura capixaba, sendo o caso abafado e não mais noticiado nos jornais. Antes desse episódio, Paraná, Jedaías já foram denunciados pelo promotor de justiça da Vara de Menores de Vitória, Jeová Miranda Ferreira, de estar facilitando tráfico de bebê do Espírito Santo para os Estados Unidos e Europa, através de 2 advogados, o que causou grande polêmica entre o Juizado de Menores e o Ministério Público. Meu Deus do céu, se isso for verdade. Jedaías negou o tráfico de bebê, porém admitiu que havia 3 adoções em curso, inclusive que uma das crianças já se encontrava nos Estados Unidos e outra enviada para a Itália. Negou, mas admitiu. Enfim. Bom, aí ele se explica na justiça, né? Deve ter sido explicado, o processo deve ter sido concluído aí de alguma forma. O caso dos bebês foi abafado
mesmo tendo promotor requerido a Polícia Federal para apurar o tráfico abafado. Segundo o promotor, as crianças brasileiras eram comercializadas por 10 mil e até 20 mil dólares. Tal fato foi denunciado nos noticiários de jornais e das televisões, sendo aberta a sindicância pelo Corregedor-Geral de Justiça, que não foi concluída e nem será. Tais fatos mostram que a Igreja Presbiteriana de Vila Velha agiu corretamente sob a orientação do Espírito Santo de Deus, ao não eleger o reverendo Gedaías como seu pastor nas eleições de 1965. Se tivesse eleito, pense no escândalo. Juiz, pastor, preso, tráfico de crianças, contrabando. Meus queridos, essa é a história que está nos livros, o outro lado da moeda da formação da igreja cristã Maranata. Que em que pese falar só a parte em que Deus manifestou os dons, não falo da revolução causada na igreja de Vila Velha, do cisma que causou, levando 82 membros, sendo, salvo erro, 71 adultos e 11 crianças. E aí, essa parte não te falaram, esconderam. Essa parte de levantar um protesto com base na Constituição da Igreja Presbiteriana, de protestar. Ele não ensina isso, ensina jamais. Queridos, uma igreja que conta parte da sua história, que omite parte da sua história, tem algo errado aí, não tem? Possa ser que sim, possa ser que não. O que é que você acha? Queridos, encerrando aqui esse vídeo tão maravilhoso, que a gente tem um conhecimento de como foi a formação da Igreja Cristã Presbiteriana na Igreja Cristã Maranata. Não sabia, tá? Não sabia, não. Esses pormenores agora eu fiquei sabendo, tá? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Um olho no peixe, outro no gato, dois na Bíblia, tá bom? Valeu!